Na carta de Paulo aos Romanos, ele pergunta: E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O vídeo de hoje é respondendo a pergunta de um inscrito do nosso canal. E vamos falar a respeito de pregação do Evangelho. Por que fazer, quando começar e de que modo fazer. Vem com a gente que hoje o vídeo está essencial e eu espero de verdade que mude a tua vida. Saudações cristocêntricas, meu nome é Caleb Vargas, você está no Crentinho Básico, esse canal que não surpreende ninguém com sua teologia, mas nós temos uma caneca e hoje nós vamos responder a pergunta de um inscrito que veio aqui desse canal maravilhoso, nosso primeiro inscrito a comentar uma pergunta. E que pergunta, senhores! Olha só, o Murilo Silva Cardoso disse o seguinte: Boa noite, irmãos. Gostaria de fazer um pedido um tanto específico. Você poderia fazer um vídeo sobre pregação? Estamos fazendo, Murilo. Boa noite. De o que alguém precisa saber para pregar. Olha as perguntas, tá? O que uma pessoa precisa saber para pregar, quando começar a pregar, como pregar e etc. Faço esse pedido, pois Deus acabou de me mostrar que eu estava mais preocupado em transformar meus devocionais em pregações do que alimentar a minha alma com os ensinamentos da Sagrada Escritura. Era como se o pão que eu recebesse de Deus para me saciar, eu desse para os outros, fazendo meu espírito passar fome. Eu agradeço a Deus por essa revelação, pois saiu um peso de mim que eu nem percebia que estava carregando, pois havia chegado a tal ponto em que, ao ler a palavra, a primeira pergunta que eu fazia a Deus era se aquela palavra era a pregação da semana. Sou jovem, tenho 15 anos e adoraria saber como conciliar essas coisas corretamente. Obrigado pela atenção e desculpa pelo textão. Tá desculpado, mano. Nem te preocupa. Boa noite e fique com Deus em nome de Jesus. Amém. Amém, Murilo. Murilo, quero primeiro te agradecer por dedicar essa confiança a nós, tá? Dizer que é gratificante. E um colega meu, Bruno, que eu sempre falo aqui, Bruno, já sabe, Jesus vai te pegar, Bruno. O Bruno, a gente estava conversando esses tempos e ele perguntou, Caleb, o que seria dar certo? Que eu falei, cara, eu quero muito ver o canal Crentinho Básico dando certo. E ele perguntou, tá, mas o que é dar certo? Eu falei, o canal começou a dar certo no momento em que alguém comentar que teve a vida transformada. Ou comentar, Caleb, glória a Deus, eu precisava desse vídeo. Esse vídeo mudou minha vida. E foi isso que aconteceu aqui. Talvez numa pequena ou numa grande escala, mas alguém foi aliviado do seu fardo. Lembra que Jesus disse: Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele diz que saiu de sobre ele um peso que ele nem sabia que carregava. Então o evangelho foi cumprido aqui. Então o canal já deu certo, tá? Mas respondendo essa pergunta, Murilo, meu querido amado, e vocês todos que estão aqui nos assistindo, eu quero dividir esse vídeo, tá? Num formato de aula. E eu quero ser o mais explicativo possível, o mais breve também, apesar de eu não conseguir falar pouco, só que eu quero responder essas perguntas, tá? Primeiro, nós vamos responder o que alguém precisa saber para pregar o evangelho. Depois nós responderemos quando começar a pregar. Terceiramente, nós responderemos como pregar, qual a maneira correta, a estratégia certa, a forma adequada, biblicamente, não segundo a minha opinião, mas biblicamente, de pregar. E por fim, a respeito da juventude. Esse jovem mancebo de 15 anos perguntou como conciliar todas essas coisas. Nós vamos falar a respeito do chamado, da vocação, da pregação do evangelho com a juventude, tá? Então, espero ser claro, espero que você não durma. Se você dormir, volta o vídeo. Pega o teu bloco de notas, pega a tua Bíblia e vamos lá, que hoje é vídeo de ensino, tá? Primeiramente, vamos abrir a nossa Bíblia. Já deixei separadinho aqui no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 14, tá? Verso 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Verso 14. Vocês são a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia, uma luminária, né? E a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Verso 16. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, verso 18. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Agora o verso 19, tá? Que é o que de fato traz um ponto importante aqui para a primeira resposta. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior às dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então, pessoal, eu quero trazer aqui alguns pontos dessa leitura, tá? Percebe que Jesus traz algumas características. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Ou seja, nós precisamos interferir e influenciar o mundo à nossa volta. Nós precisamos, de alguma maneira, resplandecer a luz. Assim, verso 16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vocês percebem que essas boas obras não são para que vocês sejam salvos, tá? A gente precisa ressaltar isso. Essas boas obras são para que o mundo veja e glorifiquem ao Pai por intermédio de vocês. Então nós precisamos, como pregadores, bons pregadores da palavra, transmitirmos a luz de Cristo, transmitirmos as nossas boas obras mediante a palavra para que o nome de Cristo, o nome de Deus, seja glorificado através de nós. Mas não apenas isso. No verso 19, Jesus ele enfatiza que nós precisamos obedecer e ensinar a lei. Obedecer e ensinar os ensinos que estão na palavra. E aqui entra um ponto que nós precisamos deixar muito bem estabelecido. Para conhecer, obedecer e ensinar, nós precisamos ter contato, nós precisamos ter o conhecimento. Para obedecer, você precisa conhecer. Para ensinar, você precisa conhecer. Então, meus amados, eu quero que vocês, Murilo, respondendo diretamente para ti, um dos primeiros pontos que eu quero ressaltar contigo aqui é que você precisa conhecer a Bíblia. Precisa conhecer a Bíblia. Então, a primeira pergunta, né? O que alguém precisa saber para começar a pregar? Saiba a Bíblia. Caleb, a Bíblia é enorme, tem pessoas que estudam a vida inteira e nunca aprendem tudo. Concordo plenamente. Mas saiba pelo menos o que você pretende ensinar. Isso é muito importante, gente. E eu quero deixar aqui uma reflexão, tá? Eu gosto muito de usar parábolas. Então imagine que há um penhasco, há um precipício. E algumas pessoas querem caminhar se equilibrando no limiar desse precipício, as margens. Imagine que a linha do precipício está aqui, ó. Aqui é o precipício, aqui é o solo. Algumas pessoas querem ficar se equilibrando por aqui. Isso não é prudente. Nós precisamos nos afastar da aparência do mal. Nós precisamos fugir, nos afastar, estarmos o mais seguros quando se refere à integridade da palavra. Então pense comigo, se esse precipício é a heresia, o que é a heresia? A heresia é o falso ensino. É o falso ensino da palavra. É o que a Bíblia fala aqui sobre os que desobedecem à palavra e ensinam pessoas a agirem da mesma forma. Isso é o ensino da heresia. Aqui que se encaixam os falsos mestres, aqui que se encaixam os falsos profetas, aqui que entra aquele conglomerado de pessoas que são chamadas de sinagoga de Satanás, pessoas que são pessoas carnais, pessoas que vivem segundo os seus próprios entendimentos a respeito da palavra e pregam
pregam o seu próprio entendimento, não respeitando o ensino da palavra, tá? Então, o que acontece? Conhecer a palavra é importante. Só que tem um detalhe, que no verso 20, logo depois, Jesus fala: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então nós sabemos que os mestres da lei eram os mestres da lei. Eles conheciam a Bíblia. Não a nossa Bíblia, mas a Bíblia da época. Eles conheciam a palavra. O livro inteiro do Antigo Testamento que falava a respeito de Jesus, da vinda de Jesus, estava na ponta da língua deles. E eles não reconheceram Cristo. Eles não viram. Eles estavam cegos. O conhecimento deles não serviu para que eles compreendessem a verdade daquele texto. E nesse ponto, eu quero que vocês entendam que a pessoa que não obedece os ensinos, mas ensina errado, não obedece e ensina pessoas a não obedecerem, será pequeno do reino do céu, tá? Só que se não for muito superior aos fariseus e aos mestres da lei, nem sequer entrará no reino dos céus. Percebe que a justiça, ela é mais valiosa do que o conhecimento. Então precisa haver esse equilíbrio. Você precisa entender que para pregar, o que alguém precisa ter ou saber para pregar o evangelho. Primeiro, saiba o evangelho, conheça a palavra, mas acima de tudo, seja uma pessoa com uma justiça muito, mas muito superior às dos fariseus e aos mestres da lei, que eram os religiosos da época. Eles dominavam a palavra, mas eles não enxergavam a palavra, eles não enxergavam o Cristo ali. Eles não davam o devido valor. Tá? Os fariseus, os mestres da lei, chegavam ao ponto de que no sábado eles nem sequer desatavam os nós. Se eles vissem um filho pendurado, amarrado, atado por uma corda, eles nem sequer desatavam os nós. Porque eles queriam dizer: olha, nós somos muito superiores a todos os outros, porque nós guardamos o sábado como ninguém. E era vazio, era vazio. Tanto que nós vemos várias frases de Jesus dizendo: ai de vós, hipócritas e fariseus, tá? Sepulcros caiados, lembra? Então, conhecer não basta, é preciso que haja justiça. É preciso que haja justiça. E nós vamos falar isso a respeito. Nós vamos falar a respeito disso no decorrer do vídeo, tá? Seguindo nessa leitura, eu quero mostrar para vocês o texto que está em Mateus 7, tá? Mateus 7, a partir do verso 13. Olha isso aqui, tá? São palavras de Jesus. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Gente, palavras de Jesus a respeito de céu e inferno, tá? A respeito de caminho. Presta atenção nisso. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho, olha só, como é estreita, tem um ponto de exclamação ali. Então, isso é importante. Leitura do texto em português. Nós precisamos perceber as acentuações, tá? Como é estreito e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos com pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então, meus amados, vamos já pontuar aqui, ó. Para entrar na porta estreita, que é o evangelho verdadeiro, que é Cristo, nós precisamos ter atenção. Nós precisamos ter atenção. Jesus ressalta isso sobre quão estreito é, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram, tá? Não são poucos os que entram, são poucos os que sequer a encontram. E essa verdade, essa porta estreita, ela está revelada na Escritura. Essa porta estreita está revelada na Escritura e foi essa porta que os fariseus e os mestres da lei, boa parte deles, não enxergaram, tá? Logo em seguida, ele traz justamente o que nós vimos no capítulo 5, que é o falso ensino. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas,
mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. E aqui nós voltamos ao capítulo 5 de Mateus, onde fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós precisamos dar testemunho com nossas obras. Por quê? Porque a partir dos frutos que nós dermos, a partir das nossas ações, a partir do nosso testemunho, o nome de Deus será glorificado, tá? E nós seremos reconhecidos de fato como discípulos dele, tá? E aqui, olha só, semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Percebe que aqui nós estamos novamente falando sobre condenação, sobre céu e inferno. Então, o pregador ele precisa ter consciência de que você não está apenas contando a notícia que saiu no jornal mais popular lá do ano 33 da era cristã. Tu não está contando uma notícia como se fosse sei lá, a bolsa de valores. Tu está contando a maior notícia da história, que é Jesus vive. Jesus é Deus, Jesus é o Cristo e nós precisamos dele. Então, essa mensagem ela tem o peso, ela tem a importância de salvação. Então, novamente, Jesus está relacionando os bons atos, as boas obras, ao testemunho de que são pessoas de fato convertidas, tá? Olha só, verso 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Presta atenção nisso, tá, Murilo? Olha só, isso aqui é um ponto importante, tá? Não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, diz Jesus, tá? Nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal, tá? Então, meu amado, minha amada, meus queridos que estão assistindo, nós não precisamos apenas conhecer o texto bíblico. Nós não precisamos apenas viver em ações justas, muito mais justas do que os fariseus e os mestres da lei. Nós precisamos ser conhecidos por Cristo. Gente, nós precisamos ser conhecidos por Cristo. Quero abrir com vocês aqui rapidinho o Evangelho de Lucas, capítulo 19, tá? Na NVI, que é a Bíblia que eu tenho usado para os estudos aqui, para os vídeos, tá? A partir do verso 19, nós vamos ver a parábola a respeito... não, é Lucas 16, gente. Desculpem. Lucas 16, tá? A partir do verso 19. Nós vemos a parábola do rico e do Lázaro. Vocês lembram disso? Nós falamos aqui já num dos vídeos a respeito disso. No vídeo sobre o espiritismo nós lemos isso, tá? Mas olha só. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Gente, qual o nome do mendigo? Lázaro. Qual o nome do homem rico? O texto não diz. Jesus não falou o nome do homem rico. Não falou o nome dele. Falou o nome do mendigo, o Lázaro. E mais para frente, nós vemos que chegou o dia, olha só, verso 22. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Ou seja, o homem rico foi para o inferno e o Lázaro, não, Lázaro estava ali com Abraão, aguardando o dia da vinda de Cristo para ir para o céu. Então, quem era conhecido por Jesus está salvo.
percebe que Lázaro é um nome que Jesus conhece, o homem rico ele não conhece? Jesus não conhece o homem rico. Então, meus amados, nós precisamos ter essa clareza de que nós não fomos chamados para, em primeiro lugar, pregar o evangelho. Nós que temos o chamado para pregação, nós sentimos isso como se fosse uma necessidade de pregar. Murilo, provavelmente isso queima no teu coração. Provavelmente queima no teu peito esse desejo de pregar. Mas o primeiro convite que Deus nos faz é para conhecê-lo. Você precisa conhecer Jesus, tá? Você precisa ter intimidade com ele. Você precisa se fazer conhecido por Jesus, tá? Como fazer para ser conhecido por Jesus? O texto de Mateus 5 fala que aqueles que obedecem a palavra e a ensina, esses são chamados grandes no reino dos céus. Nós vemos também, se não me engano, no capítulo 7, que fala que aqueles que amam a Cristo, aqueles que o amam, obedecem aos seus mandamentos, esses serão amados pelo Pai, e Jesus e o Pai virão e estarão com ele, tá? Então, meu amado, você precisa conhecer o texto bíblico. Espero que você esteja anotando aí, tá? Você precisa conhecer o texto bíblico, mas não apenas conhecer. Você precisa conhecer e ser uma pessoa justa, muito mais do que os fariseus e os mestres da lei. E nós lembramos, provavelmente você saiba quais eram as obras dos homens da lei da época, né? Eles eram hipócritas, eles eram medíocres, em quase tudo que se relacionava a caráter. Eles eram excelentes na guarda da lei, mas eles eram medíocres na questão do caráter. Jesus até chama eles de sepulcro caiado, que por fora são belos e brancos, mas por dentro guardam toda forma de putrefação, toda forma de podridão. Então, busque viver uma vida que, assim como nós vemos em Mateus 5 e Mateus 7, as palavras de Jesus, seja sal e luz, seja uma árvore que dá bons frutos e seja reconhecido o Cristo na tua vida através dos teus frutos. E assim o nome de Deus será glorificado, tá? Jesus não conhecia o rico e esse foi para o inferno. Então seja conhecido. Porque profetizar, expulsar demônios e curar pessoas são coisas grandes, gente. São coisas muito grandes, são coisas muito importantes. E Jesus disse que naquele dia, no grande dia do Senhor, haverão pessoas que profetizaram, pessoas que curaram enfermos, pessoas que expulsaram demônios em nome de Jesus. E mesmo assim eles perecerão eternamente porque não tiveram relacionamento com Jesus. Então, pregar o evangelho não está fora disso, tá? Então, primeira coisa que você precisa saber, a pessoa precisa saber para pregar o evangelho, é o evangelho. Conheça o Jesus do evangelho e se faça conhecido por ele, tá bom? Vamos para a segunda parte. Então, agora no segundo ponto, a segunda pergunta que o Murilo deixou para nós. Eu estou batendo direto no microfone, tá? Quando começar a pregar? Quando você que está aí do outro lado, quando que nós cristãos devemos começar a pregar? Então, abre a tua Bíblia comigo no capítulo 9 do livro de Atos. Já deixei separadinho aqui para nós, tá? Gente, capítulo 9 de Atos mostra a conversão de Saulo de Tarso, vulgo Paulo, tá? Só quero trazer uma informação aqui. Paulo não teve seu nome trocado, tá? Saulo e Paulo é o mesmo nome em duas línguas diferentes, uma em grego, outra em hebraico, mas é o mesmo nome, tá? Deus não trocou o nome de Paulo que nem trocou de Abraão. Não se engane. Vamos lá. Paulo se converteu e ele ficou cego por 3 dias, tá? E a partir do verso 9 do capítulo 9 de Atos, nós temos a seguinte descrição. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão, Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele, tá? Então, o que acontece? Nós sabemos que Paulo estava cego. Lembra que ele era um perseguidor da igreja? Ele era o cara que matava cristãos, porque ele era um daqueles fariseus. Na verdade, ele não era apenas um fariseu. Paulo mesmo se descreve como o fariseu dos fariseus, fariseu de fariseus. Ele era terrível, tá? Ele era terrível mesmo. Quanto à lei, ele mesmo diz que ele era irrepreensível quanto à lei, zeloso. Então, o que acontece? Ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus
E foi o Jesus já ressurreto, tá? Deu uma luz no céu, ele ficou cego e ele teve que ser ministrado cura através de um discípulo de Jesus. E no verso 18, tá? A partir do verso 17, na verdade, ó. Olha, verso 17. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, o que eu acabei de narrar para vocês, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas, olha isso, que Jesus é o Filho de Deus. Então, meus irmãos, o que eu quero mostrar? Vamos trazer aqui uma análise mais simbólica, além do texto literal, nós precisamos trazer uma aplicação meio simbólica, tá? As escamas dos olhos de Paulo caíram, ou seja, ele era cego e agora ele viu. Nós não podemos deixar isso de lado quando nós falamos a respeito de conversão. Então, se você, jovem mancebo, tá? Murilo, se tu é um novo convertido, provavelmente você está que nem Paulo. Você está que nem Paulo. Ou se você, assim como eu, passou muito tempo na igreja, mas realmente teve um encontro com Jesus recentemente, você está que nem Paulo. Você era uma pessoa cega e de repente as escamas dos olhos caíram, você passou a enxergar. E a Bíblia fala que imediatamente algo como escamas caíram, tá lá, ele passou 3 dias com, deixa eu ver aqui, passou a ver novamente, foi batizado e depois de comer recuperou, passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas. Só que o que eu quero que você entenda aqui, ó, a gente precisa estabelecer 2 núcleos, tá? Pregação do evangelho e ensino da palavra, tá? A Bíblia aqui não fala que Paulo ensinava a palavra imediatamente. Paulo pregava que Jesus era o Cristo. Então, o que você precisa entender é que se você hoje é raso em conhecimento, pregue raso. Não é feio você pregar raso se você é raso. Paulo mesmo, depois de muito tempo, mais de 14 anos depois disso aqui, ele escreve na sua carta: Eu me fiz de tudo para com todos, a fim de por todos os meios ganhar alguns. Ou seja, se você é uma pessoa que é profunda em conhecimento, você pode em alguns momentos trazer um ensino raso, uma pregação rasa. Por quê? Porque talvez o teu público seja raso. Só que se você é uma pessoa rasa, não se aventure em textos profundos. Por quê? Porque lembra o que Jesus falou, que se você não cumpre a lei e ensina pessoas a não cumprir, você será pequeno no reino dos céus? E lembra que eu também falei sobre o abismo? Sobre caminhar pertinho do abismo, assim? Então, qual a distância mais segura da heresia? Qual a distância mais segura da heresia? É a sobriedade no evangelho. Você precisa pregar de maneira sóbria, ou seja, de maneira consciente. Você precisa pregar o que você sabe, porque se você é raso e ensina raso, de forma rasa, o Senhor vai te usar. Só que se você é raso em conhecimento e tenta se aventurar em textos complexos, textos profundos da teologia, você corre grande risco de cair nesse abismo da teologia, nesse abismo da heresia, porque você não foi prudente, você se aventurou em textos que você não conhecia. E se você compreender errado, ou seja, se você não obedecer o que o texto fala e ensinar dessa forma, o bicho pega pro teu lado, meu amado, tá? Então proteja-se, não coloque as carroças na frente dos bois, não adiante processos, não há atalhos quando o assunto é o conhecimento da palavra. Você precisa conhecer passo por passo. E não tenha pressa, você é jovem, eu sou jovem, nós somos jovens, você é um pouquinho mais do que eu, mas é pouquinho mesmo, tá? A vida é muito longa, a gente tá mais para cá do que para lá. Então não te preocupa com relação a isso. Se preocupe em conhecer Jesus e prosseguir em conhecê-lo, conhecer a palavra dele e ensinar conforme você conhece, tá? Então, se você é a pessoa que recentemente descobriu que Jesus é Cristo, pregue o Jesus que você conhece, tá? Se alguém te perguntar algo a respeito de
de salvação que você não conhece, a respeito de expiação que você não conhece, obra substitutiva de Cristo, escatologia, ah, armatiologia, hermenêutica, exegese, você não conhece, meu irmão. Seja humilde e diga, irmão, eu não sei te responder isso. Mas eu vou lá no canal Crentinho Básico, que eu sou inscrito, eu vou perguntar pro Caleb, ele vai me ajudar e a gente vai estudar a Bíblia junto e eu vou te responder, tá? Faz isso. Não se aventure em textos que você não conhece, porque você corre o risco de se tornar um falso mestre. E ai de ti, Murilo, ai de mim, ai de qualquer um que tá aqui, ai de qualquer um debaixo desse céu bonito que o Brasil tem, ou desse planeta que a gente vive, pregar um falso ensino, ou pregar da nossa própria parte, não respeitando a verdade do Evangelho, tá? Então, compreendendo isso, nós sabemos que Paulo, tá? Paulo, ele pregou a respeito que Jesus era o Cristo. E agora, olha que lindo como a Bíblia nunca se contradiz. Paulo pregava sobre Jesus ser o Cristo, sobre Jesus ser o Filho de Deus, tá? Uh, e o que acontece? Nós vemos aqui exatamente aquele contraste que nós vemos em Mateus 5 e Mateus 7, que é o testemunho. Olha só, verso 21. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam. Olha o que eles perguntavam. Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então percebe que a mudança de vida, a mudança de caráter que Paulo sofreu após ter o encontro com Cristo validava e credibilizava a mensagem que ele pregava. Essa é a verdade do Evangelho. O Evangelho é fundamentado em testemunho. O Evangelho é fundamentado em testemunho. Então, Murilo, tu veio de um vídeo em que eu falava a respeito de como ler mais e melhor a Bíblia. Como ler melhor e de forma mais efetiva a palavra. Então, deixa o Evangelho te arrebentar no meio. O Evangelho, ele é afrontoso. O Evangelho, ele é constrangedor. O Evangelho, ele é ofensivo ao homem. Então, deixa o Evangelho te ofender. Deixa o Evangelho abrir as feridas que precisam ser abertas e botar sal, botar vinho e curar tuas feridas. E quando tu tiver com as tuas feridas curadas, quando tu sentir o impacto desses textos, quando tu realmente viver, que nem tu disse, o pão alimentar a tua alma, o teu espírito estar alimentado, compartilha o pão. Lembra? De graça recebestes, de graça deis. Então, receba o que o Espírito tem para te entregar através da palavra e posteriormente, em posteriora, entregue aos outros e pregue passo a passo. No começo, pregue o Jesus Cristo. E agora eu quero te mostrar a diferença de pregar e ensinar. Talvez você não seja a pessoa que pregue para as pessoas à tua volta, mas tu pregue na igreja, no púlpito. Então, presta atenção. Quando você prega, quando você é uma pessoa nova convertida e você conhece de forma rasa, pregue o Jesus Cristo. Pregue que Jesus é Cristo. Pregue que Jesus é Cristo. Fale, Jesus é Cristo, Jesus é o Salvador, Jesus é o Messias, Ele me salvou. Eu era cego, mas agora vejo. Eu caminhava para o inferno e agora não caminho mais. Eu era afundado em pornografia, agora não sou mais. Eu sofria depressão, agora não sofro mais. Eu era desobediente aos meus pais, agora não sou mais. Eu era vergonha da minha família, agora não sou mais. Eu vivia assim, assim, assado. Eu era escravo, agora não sou mais, agora sou livre. Pregue o teu testemunho, tá? Só que tu tá pregando para incrédulos. No momento em que os incrédulos conhecem o Jesus e esse se tornou o testemunho deles, aí entra o ensino. Aí que entra o ensino. E daí agora tu precisa explicar o Jesus Cristo. Tu apresenta o Jesus Cristo na pregação e no ensino tu explica ele, tu explica quem é Jesus, o Jesus histórico, o Jesus humano, o Jesus Deus, o Jesus mestre, o Jesus Messias, o Jesus filho de Maria, o Jesus irmão de Tiago, o Jesus amigo de João. É esse Jesus, o Jesus do Evangelho. Daí tu vai ensinar o Jesus rabino, que dizem o Jesus que estudava a Torá. Tu vai conhecer quem é Jesus e toda a obra redentora dele. E aí tu vai poder explicar o Jesus para as pessoas, tá? Então, quando começar a pregar? Imediatamente. Imediatamente.
imediatamente. Eu quero que você leia o texto comigo. 1 Timóteo 3, tá? Essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Eu quero entrar aqui rapidinho. É rapidinho mesmo, tá? Na questão das boas obras. Lembra? Eu vou recapitular. Mateus 5, Mateus 7 fala a respeito de ser sal, ser luz. No Mateus 7 fala sobre nós sermos árvore que dá bons frutos. Em Atos 9, nós vemos Paulo dando o exemplo de mudança de caráter. E agora nós entramos. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Ele fala a respeito da pessoa que busca o episcopado ou de quem deseja ser bispo. Bispos são as lideranças. Então, se tu prega, Murilo, se tu prega, ou irmão que está pregando, de alguma maneira algumas pessoas vão ser lideradas por ti. E essa é a descrição de quem vai pastorear, de quem vai ser pastor de uma congregação. Então, eu não quero ser pastor, então não importa. Não. Use isso aqui como exemplo, porque todos nós somos representantes do corpo de Cristo na Terra. Todos nós somos representantes de Jesus na Terra. Então, é interessante que todos nós apresentemos essas características, tá? É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Deus proverá, Murilo, relaxa. Sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Apto para ensinar, Murilo. Ô, Murilo, imagina um analfabeto ensinando a ler, Murilo. Não funciona. Não funciona. Lembra que a pregação do evangelho é tirar as escamas dos olhos, cara. Lembra disso. Pregar o evangelho é apresentar uma boa nova. Para apresentar uma boa notícia, tu primeiro precisa apresentar a má notícia. Qual má notícia? A má notícia é que todos nós pecamos e todos nós, tá, estamos destituídos da glória de Deus, mas pela graça de Cristo nós fomos salvos. Só que tu precisa saber explicar isso. Tu precisa saber explicar isso. Aonde nós pecamos? Por que todos pecaram? Como que o pecado surgiu? Como o pecado se manifesta? Como? Por quê? Para que Jesus nasceu? Para que Jesus teve que morrer? Por que ele teve que sofrer? Por que uma cruz? Por que o nome dele está no calendário? Essas coisas bobas, mas as coisas intensas, tu também precisa saber ensinar. Apto para ensinar. Verso 3. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja? Não poderá ser recém-convertido. Olha isso aqui, cara. Ô, mano. Olha isso aqui, Murilo. Não poderá ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. E agora eu quero te trazer um alerta, Murilo, um alerta que ninguém me deu e devastou a minha vida eu não ter recebido esse alerta. Quando eu tinha a tua idade, eu voltei para a igreja, tá? E eu comecei a pregar. E eu fazia evangelismo, e eu comecei a pregar na igreja, e eu virei líder dos jovens, e eu começava a ministrar louvor. E sabe o que aconteceu? Eu fiquei um jovenzinho soberbo, eu fiquei um jovenzinho vaidoso, e isso devastou a minha vida, devastou o meu ministério, e só pela graça de Cristo que eu fui reencontrado pelo amor dele. E hoje tô tentando ser crente, tá? Tô tentando me converter diariamente, tá? Mas toma cuidado, toma cuidado. Talvez tu não seja como Paulo, que a recém havia se convertido, mas talvez, por conta da tua pouca idade, tu possa estar vulnerável a isso. Não, eu não tô te subestimando pela tua pouca idade, jamais, jamais, jamais mesmo, tá? Estevão era 3 anos mais velho do que tu quando foi apedrejado e morto e viu Jesus, tá? Então tu tem que engordar um pouquinho mais a tua caminhada com Cristo. Eu também, tá? Então fica tranquilo. O que eu quero te mostrar aqui é que nós precisamos ter bons frutos, nós precisamos manifestar o caráter de Cristo, para que a nossa pregação tenha validade, para que as pessoas ouçam a nossa mensagem e elas acreditem, assim como elas acreditaram na palavra de Paulo, porque elas viram mudança no caráter dele. E tu precisa se proteger, Murilo, pelo amor de Deus, tu que está me assistindo, se proteja da vaidade. Porque o ser humano, ele ama ser louvado. O ser humano ama o louvor, ama a adoração, ama ser o centro das atenções. E se em algum momento tu sentir que os elogios que estão vindo estão afetando o teu coração, meu irmão, fala com o teu pastor, fala com o teu líder, que eu espero que tu tenha. Fala, ó, seguinte, preciso de um tempo, preciso colocar meu coração no lugar certo, tá?
Então, quando começar a pregar, imediatamente. E imediatamente, pregando de forma rasa, porque tu tem conhecimento ainda raso, busque mais conhecimento para ensinar as pessoas a respeito do Cristo que tu prega, tá? Quero também ler rapidinho 1 Timóteo, capítulo 3 ainda. Não, agora o verso 4, capítulo 4, tá? Olha isso aqui. 4 a partir do verso 12. Deixei separadinho aqui pra gente, tá? Olha o que Paulo fala para Timóteo, por ele ser jovem. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, Murilo. Nem eu. Aqui, Timóteo provavelmente era mais velho que eu, tá? Paulo devia ter uns 70 anos aqui, uns 60 anos. O Timóteo deveria ter menos de 30. Para ser considerado jovem, era menos de 30, tá? Mas a gente consegue encaixar pra gente. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, tá? No procedimento, no amor e na fé e na pureza. Então, você precisa ser um exemplo com relação à fidelidade da palavra, no procedimento da vida cristã, no amor, na fé e na pureza, tá? Então, meu querido, se dedique a essas coisas. Você precisa muito se dedicar a essa vida que transmite, que reflete o caráter de Cristo. Então, novamente, recapitulando, o que uma pessoa precisa saber para pregar? Ela precisa conhecer a palavra, viver com uma vida justa, ela precisa ter bom testemunho e ela precisa conhecer o Cristo e ser conhecido por Cristo, ter intimidade com Jesus. Segundo ponto, quando começar? Imediatamente. Começa primeiro pregando de forma rasa, sem se aventurar em assuntos mais profundos, mas busque a profundidade do conhecimento. Lembra que Paulo fala, ó, profundidade do saber de Deus, ó, profundidade, meu, é muito profundo. Lembra daquela música? Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Então, cara, é denso. É impossível chegar no ápice da profundidade da palavra, mas busca isso, porque Deus vai te usar. Em parte profetizamos, em parte conhecemos. Então é preciso conhecer, meu irmão. É preciso conhecer Cristo e ser conhecido por Ele. E dominar, manusear bem a palavra. Ainda aqui em Timóteo 3, nós vemos que é necessário a pessoa saber manusear a palavra. Eu não lembro aqui certinho aonde está, mas tu vai ler a Bíblia, eu tenho certeza. Leia 1 Timóteo e 2 Timóteo. São as cartas pastorais, tem instrução pra caramba ali, tá? Para finalizar, como pregar? Para finalizar não, porque eu ainda quero falar sobre como conciliar com a juventude, tá? Então, como pregar? Meu amado, eu sou um cara adepto à pregação expositiva. O que é a pregação expositiva? Aqui eu não vou abrir a Bíblia para ti não, tá? Aqui sou eu falando contigo, Murilo, e contigo, pessoa que está me assistindo. Imagine novamente aquele precipício, tá? O penhasco aonde aqui é pregado o evangelho, aqui é pregada a palavra pura e simples, e aqui é a heresia. Tem um abismo aqui, tá? Aqui tem um abismo. Aonde tem mais chance de tu falar de si mesmo e cair na heresia? Aqui ou bem na beirolinha aqui, pertinho da beirada? Aqui, né? Então, como é que tu faz para se proteger dessa borda, dessa margem perigosa? É estando o mais distante possível dela. Como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso pregando expositivamente. O que é pregar expositivamente? É o que nós fizemos aqui, mais ou menos. Se tu for olhar Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos, Paulo Júnior, esses caras eles pregam muito mais expositivamente do que eu, porque isso aqui é um vídeo de ensino, não é uma pregação em si. Mas consiste em quê? Consiste em tu ler o texto, explique o texto biblicamente e aplique o texto. Então, a pregação expositiva pega esses detalhes, essas minúcias do texto e explica elas. Entendeu? É que nem eu abrir o texto aqui de Mateus 5 e eu explicar quem era Jesus, aonde ele estava, quem eram os fariseus, quais eram as práticas dos fariseus, o que Jesus quis dizer a respeito do sal. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou lendo a Bíblia e eu estou explicando a Bíblia com material didático da Bíblia. Eu não estou buscando fontes externas, eu estou explicando a Bíblia biblicamente, respeitando o texto, tá?
E isso faz com que a margem de erro, a possibilidade de você, Murilo, ou eu, Caleb, ou qualquer pessoa que está nos assistindo, essa forma de pregação minimiza as chances de nós falarmos bobagens, tá? Por quê? Porque a igreja, a pessoa que está sendo ministrada, ela vai estar com a Bíblia aberta, entendeu? Então imagina o seguinte, eu tô aqui lendo, vamos botar aqui, ó, 2 Timóteo. E daí tu fala para as pessoas da tua congregação, irmãos, leiam, abram a Bíblia comigo em 2 Timóteo capítulo 1. E tu começa a ler. E tu lê verso a verso, explicando. E daí tu para no ponto, tu para na vírgula, tu explica palavras difíceis, tu pega uma palavra difícil e explica, e daí tu volta o texto e explica todo aquele verso e parte para o próximo verso. E tu vai fazendo o seguinte, tu vai lendo e explicando, fazendo-se entender. Então, Murilo, quando tu tiver vontade, ou eu, ou qualquer pessoa que estiver pregando, de falar alguma coisa da nossa vontade, ou falar uma heresia, não vai ter como. Primeiro, porque nós estamos presos ao texto, e segundo, porque a igreja vai estar olhando para a Bíblia. E não tem como tu encaixar uma heresia ali dentro, porque tu está ensinando de forma bíblica. Eu sei que tu não quer pregar heresia, ninguém que é crente quer pregar propositalmente heresia, tá? Então, a pregação expositiva ela consiste nisso. Outra coisa, que eu tô te dando minha sugestão de pregação porque eu quero o teu bem, tá, Murilo? Eu quero que tu seja uma pessoa próspera no teu ministério. Eu não tô falando de prosperidade de receber ofertas, tô falando próspero de colher frutos e viver de forma bem-sucedida o chamado que Deus tem para ti, tá? Realmente esse é o desejo do meu coração. Meu irmão, se protege. Meu amado, minha amada que estão aí assistindo, protejam-se, protejam-se, porque se você apenas ler o texto, se você apenas explicar o texto e no final trazer uma aplicação para os nossos dias respeitando o texto, qualquer pessoa que vier dar tapinha nas tuas costas e te bajular, trazer louvor a ti, tu não vai poder receber o elogio. Tu não vai poder dizer obrigado, ai, olha só como eu sou bom. Não, porque tu nada mais fez do que ler o texto que Deus inspirou outra pessoa para escrever, tá? Então isso é uma proteção. Outra coisa, eu vim de um meio onde nós tínhamos a pregação temática, que é, eu acho, Murilo, que tu prega a pregação temática, pelo que tu falou ali no teu vídeo, tá? Eu também pregava assim. O que que acontece? É aquela coisa, bah, eu quero falar, bah, eu tô sentindo aqui no meu coração de falar sobre vida em comunhão. Daí eu vou procurar textos bíblicos, vários textos bíblicos para falar de vida em comunhão. Às vezes o texto que a pessoa lê, no contexto geral daquele capítulo, ou até do livro em si, não tem nada a ver com comunhão. Fala ali, brevemente, comunhão, mas não é o contexto, então tu não respeitou o texto. Tu apenas usou o conjunto de palavras que forma uma perícope. Olha só o que é pregação expositiva. Basicamente, se eu fosse fazer uma pregação expositiva do meu vídeo, contando para vocês o que eu falei, eu teria que abrir o dicionário e mostrar o que é uma perícope. Perícope, tá? Na retórica, irmãos, aqui nesse texto nós vemos que o conjunto de palavras forma uma perícope que deve ser respeitada. A perícope na retórica é um conjunto de versos que formam uma unidade ou pensamento coerente. Então, meus amados, basicamente é isso, entendeu? Então, o que que significa? Não dá pra tu buscar um texto da tua mente, um tema, um texto não, um tema. Tipo, eu quero falar sobre jejum, então eu vou procurar versos sobre jejum. Não, não faz isso. Faz o que é mais seguro, tá? Tanto pra quem tá ouvindo, porque eles vão ouvir o evangelho puro e simples, nutrido, gordo, sabe? Aquela carne que dá sustento, não é tofuzinho, não é miojo, é comida, de verdade, carne, tá? E é seguro pra ti, porque tu vai estar longe desse precipício, longe desse risco de tu falar bobagem, meu irmão. Proteja-se. Voltando em Mateus 5, porque se tu não obedecer o texto, se tu não obedecer os mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Você precisa pregar a palavra. É o conselho que Paulo dá a Timóteo: pregue a palavra, esteja pronto a tempo e fora de tempo. Ou seja, tu precisa ter a palavra internalizada. Lembra? Importar, tem que ser importante. Importa a palavra para dentro de ti e deixa Deus trabalhar. Busca em Cristo. E quando tu for impactado, é esse o ponto que eu quero que vocês entendam, tá? É esse o ponto crucial desse vídeo. Que quando tu
quando tu tem o chamado para pregação, o Espírito Santo vai te ministrar o momento certo e as palavras certas, só que tu precisa ter esse livro entalhado nas pedras do teu coração. Precisa ter a palavra de Cristo encravada no teu peito. Tu precisa amar a palavra. Tu precisa conseguir olhar para as páginas desse livro e chorar quando tem que chorar e sorrir com o sarcasmo que Jesus tinha para tratar com os hipócritas e fariseus. Tu precisa se emocionar com o texto, tu precisa viver, tu precisa estar ali dentro. Por quê? Porque quando tu for impactado pelo texto, quando a palavra gerar um testemunho na tua vida, quando tu for impactado com o ensino, quando tua vida for transformada, quando assim como Paulo, cair as escamas dos teus olhos, ou como foi com o Murilo, um peso que ele nem sabia que ele carregava sai de cima dele. Agora você tem algo. E o que é esse algo? Esse algo é a pregação. Então, meu irmão, não se preocupe em procurar um tema da pregação. Isso é a pregação expositiva, não procure um tema. Mesmo que tu nem sinta, não tô sentindo de pregar nada, sabe o que tu pode fazer? Pode pegar qualquer parte da Bíblia, lê ela, estudar ela, estuda ela, estude a palavra. Pega qualquer parte da Bíblia, estuda ela, lê para a igreja, explica para a igreja e traz uma aplicação para os dias de hoje, não tem erro. Ah, Caleb, mas talvez o pessoal não rodopie, eu vou trazer um vídeo sobre rodopiar, tá? Mas vamos fingir que não existe isso. Mas tipo assim, Caleb, talvez não seja o tema do culto, não importa, meu irmão, é a palavra. É a palavra. É a palavra. Prega a palavra. Pregue a palavra. Manuseie bem a palavra. Ame a palavra. Coma a palavra. Durma pensando na palavra. Fale da palavra quando estiver no caminho, sentado à mesa, quando deitar ou levantar. Inculque na cabeça dos teus filhos. Murilo não tem filho ainda, mas lembra disso, Murilo. A palavra. Centralize tudo na palavra. Porque se você centralizar a tua vida, se tu centralizar a tua pregação na palavra, vai estar tudo tranquilo, porque a palavra tem no centro dela Jesus. A Bíblia, o centro da Bíblia é Jesus. Então, se o centro da tua vida for a palavra, o centro da tua vida é Jesus também. Não tem erro, não tem erro, tá? Então, meus amados, agora, como conciliar? Eu quero trazer um vídeo, Murilo, pessoal que está assistindo, eu quero trazer um vídeo explicando exatamente como construir uma pregação, como montar uma mensagem, tá? Deu vontade agora, eu vou fazer isso. E eu também quero trazer uma série expositiva. Vocês vão ver como é a estrutura de uma pregação expositiva. Quero trazer uma série de vídeos expondo, lendo, explicando e aplicando as duas cartas de Paulo a Timóteo. Eu sou apaixonado por essas duas cartas, vocês vão se apaixonar também. Quero trazer explicando, não vamos ter muito tempo agora, porque já deu 1 hora e pouco de vídeo. Então, gente, espero que tenha sido bênção, Murilo. Espero que tenha sido bênção. Qualquer dúvida, já sabe, toma a liberdade de responder aqui embaixo. E. Fala, meu amor. Ah, é! Aí, olha só a produção aqui atrás, minha esposa maravilhosa. Ela me lembrou. A última questão que é como conciliar com a juventude. Meu irmão. Busca em Cristo, brother. Busca na palavra. Ó. É comum que o jovem seja arrogante, não é verdade? Ah, eu já sou adulto. Mentira, não é? Tá? É verdade que. Eu tô falando por mim, tá? É adulto, só que tu ainda é imaturo, tá? Tu não é mais criança, mas tu precisa ser homem, tá? Então, o que que acontece? É normal que o jovem seja arrogante. Então, vai pra palavra, tá? Não devemos ser arrogantes. Lembra? Não pode ser arrogante, prepotente. Não pode ser insubmisso aos pais, jovenzinho. Não pode. Não pode dar mau testemunho. Tu não pode jurar falsamente. Tu não pode se entregar às imoralidades da carne, meu jovenzinho. Eu sei que a pornografia tá chovendo à tua volta. O mundo hoje ele é pornográfico, tá? Foge da imoralidade sexual. Foge da aparência do mal. Resiste ao maligno e ele fugirá de vós. Então, como conciliar, Caleb? Como conciliar a juventude com a vida com Cristo? Como conciliar a juventude com a pregação do Evangelho? Meu irmão, da mesma forma que é conciliar a velhice. Porque tu é jovem, eu sou menos jovem, meu sogro é velho, meu pai é mais velho, meu avô é mais velho ainda. Meu avô morreu, mas ele era mais velho quando morreu. Nós somos humanos. As ansiedades batem, as tristezas batem. A solidão às vezes bate, às vezes a decepção, a frustração bate, a vontade de acelerar os processos, de pular processos, e já está no nosso HD, meu irmão.
Tu ser jovem só faz isso ser um pouco mais dramático, eu acho, um pouco mais. Não tô falando dramático de uma forma pejorativa, mas de uma forma mais intensa. O jovem vive as coisas de uma forma mais intensa. Se ele tá cansado, ele está morrendo de cansaço. Se ele está com fome, ele está morrendo de fome. Se ele está triste, eu estou caindo aos pedaços, não quero mais viver. Se tá feliz, meu Deus, esse é o melhor dia da minha vida. Não é verdade? Se tu não vive isso, tu é uma pessoa diferenciada, Murilo. Eu era assim, tá? Eu era intenso. E isso é bom, use isso na pregação do evangelho, use isso na tua paixão por Cristo, use isso na tua dedicação a ter intimidade com Cristo, se fazer conhecido, a ter a palavra, buscar atos de justiça, dar fruto, ser sal e luz no meio onde tu vive, tá? E pregue a palavra, esteja pronto a tempo e fora de tempo. Manuseie bem a palavra. E, irmão, tu já tá no caminho certo, meu, tu tá com Cristo. Tu tá com Cristo, tá? Não te preocupa mais com se Jesus vier de madrugada, se tu vai pro céu ou não. Mano, se tu tá em Cristo, relaxa. Agora te preocupa com a salvação dos outros, tá? Tu foi achado por Cristo, então descansa. Mas se preocupa com a salvação dos outros. Porque é sobre isso, tá? Então, espero que você tenha gostado. Fala, meu amor. Ele não perguntou em relação a como lidar com o fato de ele pensar em pregações toda vez que vai fazer o próprio devocional. A questão de tu tá lendo o texto e pensando em qual tema, se esse é o tema da próxima pregação, meu irmão, denota uma tendência humana, algumas tendências humanas. Uma é a questão de não se enxergar no texto. Primeiro, deixa a palavra bater em ti. Deixa a palavra bater em ti. Aprenda a ler a Bíblia de forma degustativa, irmão. Separa um tempo e lê a Bíblia com o único compromisso de aprender. A gente já falou sobre isso no outro vídeo. Leia a Bíblia com o único objetivo de conhecer mais Jesus, conhecer o texto. E estuda, e vai assistir pregação a respeito do tema. Vá pesquisar originais da palavra, vá ver se aquela palavra tem aquele significado mesmo. Vai estudar com pessoas que sabem, estuda teologia. Tem vídeos bons, canais bons, posso te sugerir conteúdo bom de teologia, tá? E leia, porque, meu irmão, na hora que tiver que pregar, vai vir a pregação. Caleb, eu tenho que pregar domingo, eu tô sem tema nenhum. Faz o que eu te falei. Abre qualquer parte da Bíblia. Caleb, eu vou pregar domingo no culto de jovens. Meu irmão, não tem pregação para jovem, não tem pregação para velho. Isso aqui é pregação para jovens, velhos, crianças, adultos, homens, mulheres, depravados, caídos, corrompidos pelo pecado, que precisam da glória e da graça de Jesus. Tudo aqui, de capa a capa, é para todo mundo, porque todos pecaram e todos destituídos estão da glória de Deus. Todos nós precisamos de tudo que está aqui de capa a capa. A mensagem que tu precisa pregar começa em Gênesis 1 e termina em Apocalipse 22. Caleb, o que eu preciso pregar no culto de jovens? Meu, entre Gênesis 1 e Apocalipse 22, qualquer coisa que tu pregar, mano, vai gerar efeito. Porque Deus prometeu isso. Essa palavra é viva, ela não volta vazia, tá? Então, Caleb, eu não sei o que pregar domingo. Abre aqui, ó. Salmo 33. Salmo 33. Cante de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo, irmão. Expõe Salmo. Vai estudar quem escreveu, para quem escreveu, quando foi. Lê o texto inteiro, lê um antes, lê um capítulo depois. Meu, mergulha na palavra. Mergulha na palavra. Não precisa ter um tema lindo que vai virar uma tatuagem. Um tema assim que vai ficar bonito no banner. Não. Se permita colocar no banner tema da pregação, Salmo 33, só. Sem frase de efeito. Eu sei que é um desafio, dói. Mas faz isso, experimente viver o evangelho de forma simples. O tema do culto de hoje, Jeremias 48. Que chato, é chato, mas é a Bíblia, irmão. Tem poder para salvar, tem poder para curar, tem poder para fazer as escamas caírem dos olhos e as almas serem salvas do inferno. Se isso não basta para alguém, essa pessoa tá errada, tá bom? Amo vocês, de verdade. Tô começando a amar mais. Eu sempre amei um tantão assim, agora tá desse tamanho, esse tá bem maior. A gente vai crescer em amor, com certeza. Espero que tenha sido esclarecedor, espero que tenha sido bênção. Espero que vocês ainda estejam acordados e com a Bíblia aberta, tá? Beijão, fiquem com Deus. Não esqueçam, aqui embaixo tem o link do site Igreja. Ele tem uma galeria de pregadores. Murilo, olha só, Murilo, meu irmão, eu tava esquecendo. Vou deixar aqui embaixo o link
do vídeo falando sobre como pregar o evangelho para pessoas desconhecidas. Não seja o cara que prega no púlpito, seja o cara que prega o evangelho. Independente se está no púlpito, na fila da padaria, no ônibus, não importa, tá? Pregue, seja uma pessoa que prega o evangelho. E também vou deixar aqui o link de um vlog que eu postei lá no site Igreja, que é Como Falar de Jesus para Pessoas Desconhecidas. Ou pessoas estranhas, não lembro, mas alguma coisa assim. Corre lá, também tem a galeria de pregadores, também tem playlists de música. A gente está aperfeiçoando tudo. E é isso aí, é para o crescimento do reino, tudo para que o reino avance. Tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever e deixar a notificação aberta, porque vai sair muitos vídeos bons e vídeos menores que esse, se Deus quiser. Forte abraço, fiquem com Deus, bebam água e leiam a Bíblia. Não esqueçam. Tá chegando. Vai chegar. Provavelmente no próximo vídeo eu vou estar com uma camiseta do site Igreja, uma camiseta da igreja, meu irmão, é um buraco negro com a cruz, o lance assim, ó, é profético, não é profético nada, mas é cristocêntrico e é para ajudar tudo isso aqui a acontecer e para futuramente financiar, em nome de Jesus vai dar certo, a nossa viagem missionária, que a gente vai falar mais no próximo vídeo, tá bom? Fique com Deus, a gente nunca falou disso, mas a gente vai falar sobre a nossa viagem missionária. Minha esposa, eu e o Bacuri, que tá na barriga dela, que tá vindo, a gente vai viajar para outro continente para falar de Jesus lá, falar do amor e gravar vídeo lá em inglês, tá bom? Beijão, falou, fiquem com Deus, é isso aí.